Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus e dizer que Deus o abençoe, sua família, sua casa. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E pedindo a você que assista esse vídeo até o final, me ajude nas horas assistidas. Compartilhe, ative o sininho, dê um joinha, faça comentário. Me ajude nesta caminhada, que é só o que eu tenho pedido, é para me ajudarem nessa caminhada. Não ando pedindo dinheiro, não ando pedindo recurso. Eu peço a você que me ajude nessa caminhada. Só o desejo que eu tenho é de pregar a palavra de Deus. Então eu quero trazer hoje aqui, nesse texto de Marcos, capítulo de número 5, versículo 25, uma pregação muito conhecida, mas uma pregação cheia de revelações. Então assista até o final, que Deus quer falar com você. Deus quer falar com você sobre esta mensagem. Assista até o final. O texto ele diz aqui, no versículo 25, e certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. O versículo 25. O 26, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e desperdiçou tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Decore esses versículos. O 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou as suas vestes. O versículo de número 27. O 28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Veja a fé dessa mulher. O 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Está vendo? O que é a expectativa, a fé? Deus vai falar com você neste dia. O versículo 30, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Vá decorando esses versículos. 31, e disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz quem me tocou? E ele olhando em redor, para ver a que isto fizeram. E então uma mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Está vendo aqui? Deus, esta é a sua palavra. Então fale conosco de forma clara, concisa e objetiva. Não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Nos exorte, nos edifique, faça a sua vontade no nome de Jesus. Então esse texto aqui diz que Jesus, ele estava passando, e quando chega o príncipe da sinagoga, chamado Jairo, e prostou-se aos pés do Senhor Jesus, pedindo a ele que o ajudasse. E Jesus ia à casa de Jairo, mas de repente entra essa mulher na história. O versículo 25, ele diz, certa mulher que havia
12 anos e tinha um fluxo de sangue. Então, 12 anos, a Bíblia não diz o nome desta mulher, só fala certa mulher. Essa mulher, 12 anos que ela tinha uma enfermidade. Nós vamos ver aqui mais na frente o que o texto diz, que a enfermidade na vida desta mulher sangrava diretamente. Era uma doença feminina que constantemente sangrava. Se nós fosse para a história, nós ia buscar lá da história que esse povo, quando chegava na época delas, as mulheres, elas iam para um arraial e elas só voltavam de lá quando ficasse boa. Mas eu não vou entrar nesse assunto, eu quero estar aqui só no texto aqui da Bíblia. Então, ela tinha esse sangramento em seu corpo há 12 anos. Olha, você está bem, de repente aparece uma enfermidade, você espera que aquela enfermidade, ela passe logo. Imagine um sangramento que apareceu, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, vamos dizer 7 dias, aí tudo bem. Mas passou a semana, passou da semana para mês, de mês para ano, de ano, já estava com 12 anos que esta mulher sofria. Esta mulher, ela sofria deste sangramento. Eu peço a você que assista até o final, que eu quero lhe contar um testemunho daqui da região, de uma mulher que estava com 20 anos. E para você entender que Jesus ainda faz milagre. Quem tem mudado é o homem quem tem se afastado dele. Mas Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Então o versículo de número 25 disse que há 12 anos que ela padecia dessa enfermidade. Mas o versículo de número 26, e que havia padecido muito com muitos médicos. Então essa mulher, ela tinha andado em todos os médicos, muitos médicos, ela tinha padecido. Ela ia para um médico, dava uma esperança, ela ia para outro médico, ele dava outra esperança. Pessoas estão vivendo desse jeito. Por isso que eu disse a você que Deus falará ao seu coração hoje. Então, a pessoa quando está com a enfermidade, que ela faz um tratamento e ela não vê êxito, ela fica mudando de um para o outro, esperando que alguém arrume a solução do seu problema, mas ia de cada vez pior. Cada médico que ela ia, a situação era a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. No mesmo versículo aqui, desperdiçando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso indo de pior a pior. Então ela ia a um médico, ela ia ao outro, e ela, nesse negócio, ela gastou tudo que tinha, ela desperdiçou, diz aqui o texto, mas ela ia cada vez piorando. Então você imagine pessoas que hoje estão doentes, elas dariam tudo para ficar boa, mas elas chegam a gastar tudo sem elas ter êxito algum. Eu fui uma pessoa dessa, que as enfermidades tomaram conta de mim, o meu sistema de defesa acabou, as enfermidades invadiram, não tinha médico para mim, mas Jesus o curou. Vá assistindo o vídeo até o fim, que você vai ver testemunho ainda nesta pregação, para edificar a sua fé, testemunho que Jesus ainda cura. Mas no versículo de número 27, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar o que de Jesus?
aonde ela estava, abandonada, separada, porque a enfermidade faz isso. A enfermidade o abandona, a enfermidade ela separa. Ela une aos outros enfermos, mas ela separa os que estão bons. A enfermidade coloca você dentro de um quarto só. A enfermidade coloca você num leito de hospital sozinho. A família longe de casa, longe da sua família. Porque essa doença dessa mulher, lá em Levítico capítulo 15, ela é considerada impura. Então naquela época, aquela mulher, por ter essa enfermidade, ela era considerada impura, porque ela tinha um sangramento. Então ela não poderia viver em sociedade junto com as pessoas. Hoje, quando nós estamos bons, quando você está saudável, você pode ser amado, amada, querido, querida, mas quando você cai numa enfermidade, você é praticamente abandonado. Eu sei porque eu sofri isso, aconteceu comigo. Aconteceu isso comigo. Quando as enfermidades tomaram conta de mim, eu fiquei praticamente uma pessoa abandonada. Porque fica uma pessoa que eles dizem que não serve para nada. Mas Jesus, acima de tudo, tem um Deus. Tem um Deus que está vendo a sua situação, como estava vendo a situação dessa mulher. Mas ela ouviu falar, os leprosos, que vinham para os muros da cidade, eles voltavam ao arraial. Quando chegava lá, ele dizia: olha, tem um homem na cidade operando milagre. Tem um homem na cidade curando leproso. Tem um homem na cidade libertando pessoas de espírito maligno. Esse homem é Jesus. Então ela ouviu falar das maravilhas que Jesus estava fazendo. Ele ainda faz hoje, só que tem pessoas que faz é criticar quando alguém está dando um testemunho, porque perderam a fé. Mas Jesus é aquele que restitui também a sua fé. Se você estiver desacreditado, se você estiver desacreditada, mas Jesus não fez nada de errado. Jesus não foi pego em nada errado. Ele não houve pecado algum na vida dele. Ele preferiu morrer numa cruz de que usar outro meio, que ele poderia usar o meio que quisesse, porque ele é Deus. Mas aqui no texto, ela ouviu falar de Jesus e veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Ela veio escondida, ela veio toda enrolada, porque a enfermidade dela era considerada impura. Ela não poderia tocar em ninguém, não poderia nem estar perto das pessoas, quanto mais tocar. Ela veio enrolada, ela sofreu muito, ela perdeu muito sangue. Eu vou já dar um testemunho aqui de uma mulher aqui na região, que estava com 20 anos. Então ela perdeu muito sangue. Aquela mulher, ela vinha caindo, se levantando, porque quando a gente vai estudar, dava uns 8 quilômetros que ela percorreu para encontrar-se com Jesus. Naquela multidão medonha, a multidão que eu seguia Jesus atrás de milagre, atrás de libertação. Louvado seja Deus. Aquela mulher toda enrolada para ninguém a conhecer, ela caía e se levantava. Mas sabe por que aquela mulher estava vindo atrás do Senhor Jesus? Porque ela tinha criado uma expectativa dentro do seu coração. Ela disse: então, se somente eu tocar, basta eu tocar, não precisa nem eu falar com ele, não precisa ele sapatear, não precisa ele rodopiar, não precisa ele falar revelações em línguas, não, basta somente eu tocar. Aleluia, isso se chama fé.
Ela disse: se eu conseguir caindo e me levantando, mas se eu for caindo, mas se eu menos tocar na ponta da orla ali da sua roupa, eu serei curada. Sabe o que é isso? Fé, expectativa. Você criar uma expectativa dentro de você e dizer: Jesus vai me curar, Jesus vai me tirar dessa, Jesus vai me libertar. É só você criar uma expectativa e Ele vai fazer isso na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela diz no 28, né? Porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Aí deixa eu parar aqui no versículo 28, para eu lhe dar um testemunho sobre a expectativa. Eu estava em um programa, fazendo um culto, um programa de rádio. E aí, quando terminou ali o culto, eu recebi um chamado. O chamado com a pessoa dizia: ei, vá lá naquela casa, que lá tem uma pessoa que quer falar com o senhor. E eu saí. Quando eu cheguei naquela casa, tinha uma senhora, muito magrinha. E aquela senhora disse: eu mandei lhe chamar, porque eu estava assistindo aqui o seu culto, no rádio. E uma coisa me disse que eu chamasse o Senhor, que o Senhor ia orar na minha enfermidade e eu seria curada. Aí eu fui e disse a ela: essa coisa que falou, que a senhora está chamando de coisa, é o maravilhoso Espírito Santo, o Espírito que convence, o Espírito animoso, o Espírito de amor, o Espírito de esperança, aquele que você está numa situação que ninguém olha para você, ele chega e olha. Eu amo o Espírito Santo de Deus. Ele pega uma pessoa que está na sarjeta, a escória da sociedade, a escória do mundo. Ele chega, fala no seu coração, aleluia, e diz: eu te ajudo, te levanta, eu te ajudo, eu vou te ajudar. Isso houve comigo. Eu acabado do álcool, das enfermidades. Ele chegou e bradou no meu coração, eu sem esperança, longe de família, longe de casa, no fundo do poço. Mas ele chegou e disse: eu te ajudo. E eu quero lhe dizer que ele tem me ajudado até hoje. Então ele chega naquela pessoa que está acabada na rua. Por isso que quando você olhar aquela escória da sociedade, respeite. Respeite, porque quem poderia o julgar, o espancar em pé, o abandonar seria Deus. E Ele o ama. O Senhor, Ele aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Aquela escória do mundo, que se olha para si mesmo e não tem mais esperança, Ele chega e diz: eu faço de tu um pregador. Eu faço de você uma pregadora do Evangelho. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas aí que não concordam, dizem: eu não concordo com A, eu não concordo com B, mas é Ele que escolhe, é Ele que chama. Então colocou a expectativa no coração daquela senhora, que eu mandasse me chamar. Eu cheguei, aquela senhora começou a testemunhar e disse: eu estou com 20 anos, que eu tenho um sangramento. Eu já andei por tudo que é médico. Eu já fui buscar a cura em vários lugares. Teve grandes pregadores do Evangelho que vieram à Fortaleza. Ela fez uma caravana e foi à Fortaleza. Ela foi em vários lugares buscar a sua cura, mas ela não recebeu a cura. Continuava com a enfermidade.
Então ela foi buscar pregador, ela foi buscar homens renomados, homens famosos, ela foi buscar a cura no homem, mas a cura estava em Jesus, na casa dela. Por isso que o Espírito Santo disse: ei, chama. Aí sabe o que é que eu disse para ela? Eu sapateei, eu pulei, eu rodopiei, eu falei línguas para ela ser curada. Não, eu não disse nada disso. Eu disse só para ela: se o Senhor falou, Ele vai fazer. Se o Espírito Santo mandou a senhora me chamar, Ele tem algo tremendo para a senhora nesta manhã. A primeira coisa que ela fez foi entregar a vida dela para Jesus. E eu coloquei a mão na cabeça dela, testemunho do meu filho menor, que andava comigo. Eu coloquei a mão na cabeça dela e disse: Senhor Jesus, eis-me aqui. O Senhor mandou chamar, eu estou aqui. Então resta agora só o Senhor curar essa senhora. Seja curada agora, no nome de Jesus. E pronto. E esta senhora foi a última vez que o sangue jorrou na vida dela. Isso é testemunho verdadeiro. Ela foi curada. E ninguém propaga esses milagres. Não coloquei rádio nem nada. Estou falando hoje aqui a você para edificar a sua fé. Aí passou-se o tempo, eu nunca mais nem tinha visto aquela senhora. Quando foi agora há poucos dias, tinha uma pessoa doente, terminei o culto na rádio, mandaram me chamar, eu cheguei lá e disse: queria que o senhor orasse em mim, que veio uma senhora e disse que a cura estava perto de mim, era só eu chamar o senhor, que o senhor oraria e eu ficava curado. Era um homem. Porque o Senhor orou nela e ela foi curada. Mas você sabe quem curou aquela mulher? Não foi eu, não foi o pastor Mardocel que curou aquela mulher, foi o Senhor Jesus Cristo. E olha que a mesma coisa que aconteceu com essa mulher, aconteceu com ela, só que ela tocou no próprio Jesus, e eu orei naquela mulher no nome de Jesus. Mas esta mulher, aqui do fluxo de sangue, ela foi curada e foi salva. E aquela mulher também, ela foi curada e foi salva, porque ela aceitou a Cristo. Então é assim, Jesus ele fez, ainda faz e vai fazer. Louvado seja Deus. Olhe para o alto. Acima do seu problema está Deus. Olhe para a sua direita com fé. Olhe para a sua esquerda com esperança. Se tem que olhar para trás, olhe, mas veja só o seu passado, que acabou-se, passou-se. Mas olhe para frente, que é o alvo. É Jesus Cristo, o futuro. É o alvo. E Ele vai o ajudar você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando aqui no texto, no versículo 29, e logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então, quando ela tocou em Jesus, a mulher aqui do fluxo de sangue, no versículo, louvado seja Deus, 29, ela já sentiu que estava curada. Porque é assim, é automaticamente que Jesus faz, é rápido. Quando entra o sobrenatural de Deus, pastor Mardocel, mas a minha situação é muito difícil, então o fácil você é quem faz, o difícil é Jesus. Se tem uma coisa que eu acredito em Cristo, é quando alguém chega para mim com um problema que ninguém pode resolver. Aí eu sei que Deus vai resolver, porque ninguém pode resolver. Quando ninguém pode resolver, é igual o problema
na família dos outros. Quando o problema é na família dos outros, todo mundo tem a solução. Você já percebeu? Louvado seja Deus. Você já percebeu que quando o problema é na família dos outros, todo mundo tem a solução? Todo mundo sabe resolver, é só fazer isso, é só fazer aquilo, se fosse eu fazia. Agora quando é na vida da gente mesmo, é difícil. Você quer ver? Um dente está doendo, aí tem vários remédios. Você ensina, fulano ensina, coloque isso que passa, coloque aquilo que passa. Não colocou isso, por isso que não passou. Mas quando é na gente não passa, você já percebeu? Quando é na gente não passa, você coloca A, coloca B e não passa. Então é do mesmo jeito, quando o problema é nos outros, nós sabemos toda a solução. Agora quando é na gente mesmo, a história muda. Então essa mulher aqui, ela criou uma expectativa que era só tocar e ela seria curada. E foi o que houve. Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Irmão, isso é tremendo. O toque da fé daquela mulher de esperança foi tão grande que ela, quando tocou em Jesus, saiu poder de cura, porque quem cura não é o poder do homem, é o poder do Senhor Jesus. É o poder do Senhor Jesus que cura. Ele diz: sem mim nada podereis fazer. O poder. Tem homens que buscam uma fama, uns elogios, tá entendendo? E muita gente vão nessa. Esquece de Jesus para buscar o homem. Tudo bem, a Bíblia diz para honrar, então honre. Mas que nós não temos nada se Jesus não der. Jesus disse: me tocaram. Senhor, o Senhor diz: me tocaram. É tanta gente te imprensando de um lado, te imprensando do outro. Ele disse: não, vocês não entenderam, esse toque em mim foi um toque diferente. Alguém tocou em mim com tanta fé, com tanta esperança, que tirou algo de mim, tirou cura. Louvado seja Deus. Toque em Jesus hoje. Toque aonde você está. Toque pela fé, aleluia. Toque pela esperança. Tire virtude de Jesus hoje, tire poder dele para resolver a sua situação. Aleluia. Essa noite o meu filho estava testemunhando aqui que ele pregou, testemunhando que eu encarei uma batalha grande, porque o caminho, ele é apertado, ele é estreito, mas é o caminho que conduz à vida eterna. Eu encarei uma luta tão grande, de oração, de jejum, de choro, dias após dia, anos após ano, e sempre falava o tamanho do meu problema para Deus. Quando foi um dia, cheguei na empresa, tinha escrito lá no quadro: tu vive dizendo o tamanho dos teus problemas para o teu Deus, mas tu nunca apresenta o tamanho do teu Deus perante os teus problemas. Eu digo a verdade, Senhor, me perdoa. Aí daquela hora já saí: meu Deus é maior. Irmão Mardocel, meu Deus é maior. O problema vinha: meu Deus é maior. Vou vencer, você vai vencer. Então eu quero lhe dizer hoje: seu Deus é maior. Nosso Deus é maior do que o problema que você está passando. Nosso Deus é maior, o seu Deus é maior do que a situação que você está vivendo. Ele vai resolver isso, porque Ele é maior. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Jesus disse: saiu virtude, e disseram-lhe, o Senhor te aperta de um lado, te aperta do outro. Ele diz: mas foi um toque diferente. Então uma mulher que sabia que ele tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e postou-se diante dele e disse toda a verdade. Ela se aproximou e disse: Senhor, faz 12 anos que eu sofria, eu já perdi meu sangue quase todo, ali prostrada aos pés do Senhor, no meio daquela multidão,
Aí ela disse, foi eu que toquei o Senhor. Olha, Senhor, eu andei tantos quilômetros, Jesus sabia. Jesus sabia, aleluia, Ele sabe de tudo. Ele sabia, como Ele sabe hoje da sua necessidade. Ele sabe do que você está precisando. Então ela contou tudo para ele. Eu já fui a vários médicos, Senhor, eu já gastei tudo que tinha. Mas eu ouvi falar, eu vivo abandonada, quando ela tirou as vestes daquele povo, mulher impura, porque ela não poderia estar ali. Mas com Jesus a história muda, aleluia. Com Jesus aí do seu lado a história vai mudar. Quando Jesus entra em cena, a história muda. Ela vai mudar na sua vida, creia só nisso. Ela contou a história para Jesus. Aí eu vim ao encontro do Senhor e coloquei no meu coração que então somente se eu tocasse nas vestes do Senhor, com medo de sujar, mas ninguém suja o Senhor. Ela não poderia tocar em ninguém, por isso que ela tocou só nas vestes. Mas mesmo só na roupa de Jesus, saiu virtude. E aí Jesus vai dizer aqui, a maior palavra que esta mulher poderia ouvir, depois que ela disse toda a verdade a Jesus, versículo 34, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está vendo? Ele disse, a tua fé, ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada. Entende uma coisa, no versículo 25, nem nome essa mulher tinha, a certa mulher, não era? Só uma certa mulher. Agora essa mulher já tem um maior nome, filha de Deus. Você entende o que é isso? Era abandonada, excluída da sociedade por causa da enfermidade. Mas agora quando Jesus entra em cena, Jesus cura, salva, liberta e diz assim, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. Então Jesus cura você, Jesus liberta você. A situação que você estiver vivendo, Jesus o liberta você e Jesus pode curar você. Creia, ele disse, filha, a tua fé te salvou, seja curada desse mal. Então não aceite a última palavra, quem quiser ter dito a última palavra, mas aceite a de Jesus, seja curada, seja curado, no nome de Jesus. E eu agradeço esta oportunidade e peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha, faça comentário, compartilhe, me ajude nesta caminhada no nome de Jesus. Amém.